Bom dia! Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Hoje aqui falando com nobres guerreiros que eu tenho ao meu lado, começando por ele, Guilherme Godoy. Bom dia. E também aqui, Alan Pimentel, príncipe das Filipinas. Bom dia, telespectadores. E hoje a gente vai falar aqui sobre o rublo russo, que o rublo russo é a moeda ali da Rússia, né, que se valoriza mais de 40% somente no ano corrente 2025. A gente vai explicar como que ele superou, inclusive, o ouro, que é reserva de valor. A gente vai responder muitas perguntas hoje aqui. A China que barra a exportação de minerais críticos ali a Donald Trump, né? Enquanto isso, Donald Trump impõe ali algumas regras para a Nvidia exportar os seus chips ali para a China. Além disso... Tá legal, hein? Chega de tarifinha, agora é no produto direto. No produto. Chama. Inclusive a Nvidia já caiu mais de 9% até o momento que a gente estava gravando. E tem mais coisa, né? A China também bloqueou ali filmes de Hollywood para entrar na China. Muita coisa está acontecendo, a gente vai mostrar aí como que se alavanca ainda mais uma guerra comercial. Além disso, o governo propõe aí através da LDO. Saiu a LDO. Quem não conhece a LDO, eu vou explicar também. Propõe um superávit de 0,25% do PIB e o salário mínimo a 1.630. Mas não é escrito em pedra porque é a LDO. E aí vocês vão entender, toda vez sai, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Hoje vai ter explicação aqui nesse programa maravilhoso. E os gigantes chineses ameaçam aí a hegemonia do iFood. Você aí, usuário do iFood, se prepare que vai ter duas chinesas grandes aí chegando, a Meituan e a Didi. E isso é mais um passo ainda, inclusive, da expansão chinesa, né? Porque a gente acha que uma guerra ela só acontece com pistolinha. Mas não é só pistolinha, também tem aplicativos. Existe uma guerra comercial gigantesca acontecendo por aplicativos, sendo o iFood um aplicativo ali mais ocidental, e você tem aí a China tentando entrar nesse mercado. E quando a China entra no mercado, ela entra para despejar dinheiro infinito, fazendo com que abra mais mercado. Então, você aí que compra marmita pelo iFood, pode vir uma boa notícia. Tomara. Então, começando aí, quem quer começar a notícia? Fala pra mim, quem quer? Eu. Então, quem é meu campeão? Quero começar. Quem é meu campeão? Eu sou seu campeão. Eu sou seu campeão. Eu sou o campeão. O príncipe das Filipinas vai começar. Vou participar daquele evento lá que os caras vão no fim de semana, fica todos de laranja. Brabo. Vão de laranja? Não, deixa Tá falando da Odebrecht. Não, Odebrecht. Não fala do Odebrecht aqui. Ó, então vamos lá. O rublo russo. Vamos lá, então. Quem poderia imaginar que o rublo russo se valorizaria tanto, né, nos últimos meses ou anos? Mas valorizou, né? Isso acontece logo após uma série de medidas do governo russo, né, que meio que isola a Rússia do sistema financeiro global, basicamente do Ocidente, né? Então, a gente teve nos últimos meses o Fundo Soberano Russo. Para quem não sabe o que é um fundo soberano, nada mais é do que um fundo que administra as riquezas de um país, tá? Provenientes ali de alguma riqueza natural, de algum tipo de exploração mais específica desse país, no caso da Rússia, o gás e o petróleo, né, que utiliza para fazer alguns investimentos. Mas praticamente esse fundo soberano está abandonando o dólar e o euro. Então foi divulgado recentemente que eles vão parar de comprar dólares, de trabalhar com patrimônio dólar, até de certa forma separar ele, né, por conta que esse patrimônio ainda está congelado devido às sanções desde 2022, e passar a utilizar o yuan, né, como uma moeda para fazer seus tipos de investimento, para fazer seus investimentos globais, né? Então isso é uma das coisas que também, de certa forma, influencia na troca entre dólar e rublo, ou seja, fica um pouco mais escassa. Naturalmente, a gente tem uma valorização ali por parte do rublo. Cara, a gente falou disso, né, cara? A gente falou dessa capacidade de tirar a reserva de oportunidade ali dos países de dólar para yuan. Para yuan. A Rússia já começa a ser a pioneira nesse ponto, tá? Um outro fator também, né, além desse abandono, assim, a gente teve alguns casos recentemente na Rússia, como o fim das negociações dentro da Bolsa de Moscou com dólar, ou seja, até um tempo atrás poderia utilizar, se não me engano, até junho de 2024, poderia utilizar dólar para negociar ali ativos dentro da Bolsa de Moscou, o que minou ainda mais a circulação de dólares dentro da economia russa, tá? Outro ponto importante está na perspectiva de que há uma boa relação entre Trump e Putin. Essa perspectiva, de certo modo, gera alguns negócios para os russos, ou seja, gera negócios no mundo inteiro, né, por conta dessa sensação de que há um apaziguamento entre as relações russas e americanas, o que gera novos negócios, consequentemente gera uma demanda maior por rublos, o que valoriza também, tá? Esse outro ponto que eu citei da preferência pelo yuan, né, torna também, além disso, as
trocas entre rublos e outras moedas escassas, o que também valoriza ainda mais. Bom, na prática, né, a gente está vendo aí que esse isolamento russo do Ocidente torna com que a China seja seu principal parceiro comercial, que a Rússia comece a ter uma dependência maior da economia chinesa e também da performance da moeda chinesa. Se a moeda chinesa performa mal, seus investimentos vão mal. Se ela performa bem, seus investimentos vão bem, tá? Vale lembrar que a moeda chinesa ela não é uma moeda de fácil circulação, que você pode cotar em qualquer tipo de moeda. Ela, se não me engano, ela é cotada apenas em dólar e o câmbio ele é administrado pelo governo chinês. Ou seja, o seu valor ele é artificialmente controlado pelo governo chinês, o que abre uma série de perigos ali para o governo russo nesse caso. Do lado russo, alguns comemoram, né, porque essa pressão inflacionária, pode haver uma redução na pressão inflacionária, né, visto que a moeda está se valorizando, e por outro lado, né, traz um pouco de preocupações, porque se sua moeda valoriza, isso significa que seus produtos ficam mais caros, consequentemente você tem um grau de exportações menores, tá? E só um outro ponto também que eu acabei me esquecendo aqui, que é o fato de que o Banco Central russo está trabalhando com a taxa de juros de 21% ao ano. Tá? Isso é um outro fator que diminui a circulação da moeda dentro da sua economia, tornando ela mais escassa e, consequentemente, mais valorizada. É uma política restritiva aí. E que cabe uma explicação também, como assim câmbio fixo na China, né? Existem basicamente 3 formas de você trabalhar o câmbio dentro de um país, né? O câmbio fixo, que é o caso da China, onde ela determina quanto que vale a moeda. Olha que loucura isso. Mas dá certo pelo fato que a China é muito específica. A China tem ela tem uma capacidade de exportação muito forte, então faz com que ela consiga ter esse controle. E as estatais também, o controle do governo em cima de tudo é muito complexo, né? E por outro lado também tem o câmbio flutuante, que é o câmbio flutuante é onde você deixa a oferta e demanda precificar ali a sua moeda frente a outra moeda. E tem, no caso que é o Brasil, que é o câmbio flutuante sujo, que é o seguinte: você tem essa movimentação de câmbio, inclusive é um dos 3 do tripé macroeconômico, só que o Banco Central tem o poder, a faculdade, a opção, o direito de em algum momento ali intervir na compra e na venda de dólares para conseguir manejar isso. Ou seja, no Brasil a gente tem um câmbio flutuante sujo, que é uma forma livre, mas com algumas regras caso haja uma movimentação muito grande. E agora, indo para outra notícia, a gente vai falar aí sobre a elevação ainda mais da guerra comercial. A China agora ela barra a exportação de produtos de minerais de terras raras. Terras raras, o que são isso? Basicamente são 17 elementos químicos ali que compõem a fabricação de várias coisas, como baterias, semicondutores, aparelhos e muitas outras coisas que são caras pra caramba. Então, a China produz isso e exportava para os Estados Unidos, né? E além da tarifa, agora ela já fala que não vai vender mais. Por outro lado, os Estados Unidos, né, em resposta disso, determina aí que a Nvidia tenha mais restrições ainda aí para exportar também os seus chips, que são tão importantes quanto para a China. Então, são materiais muito importantes ali para toda a indústria, né? Essa indústria tão específica que ambos os países se fecham um para o outro. Já pode ir para a próxima notícia. Terminou? Acabou. É isso? Você falou tudo. É isso aí. Pô, eu decorei esse pedaço. Pô, cara, é isso aí. Fudeu. Então, só trazendo alguns mais os pontos aí, 90% das produções aí de terras raras são feitas ali da China, tá? Então, esses minerais, eles saem diretamente da China e são exportados para todo mundo. Um dos principais consumidores é os Estados Unidos, justamente a partir desse momento que a China quer realmente frear, botar um fim nisso, ela começou já a partir com essas barreiras a produtos especificamente, não só nessa barreira de tarifária, porque a China já tinha falado que isso era uma medida que era uma piada a partir de um determinado momento, dada a extrema necessidade que os Estados Unidos têm de alguns produtos importados diretamente da China, tá? A China começou a ter barreiras agora também, inclusive culturais, impedindo ali a importação de alguns determinados filmes, e falaram também que não seria mais possível fazer importações de jatos da Boeing, tá? Então essas disputas começam a se intensificar de uma forma comercial, mas principalmente uma barreira tecnológica. Essa barreira tecnológica já tinha sido imposta ali, principalmente por produções de chips da Nvidia, que à medida que os Estados Unidos começam a barrar uma determinada especificação ali de chip a chegar até o mercado chinês, a Nvidia começa a se adaptar e criar chips que estejam dentro daquela especificação determinada pelo governo. Uma delas é do chip H20, que agora o próprio Trump já falou que não vai ser mais permitido que esse chip seja exportado pela Nvidia até o mercado chinês. Esse impacto já foi calculado pela Nvidia, que pode chegar em torno de
de até 9%, 10% da sua receita, em torno de 5,5 bilhões de dólares. Então, assim, cara, pancada, um valor ali que vai chegar a impactar bastante a NVIDIA e que fez com que as suas ações ali caíssem mais de 9% no momento que estávamos vendo aqui a sua cotação, tá? Isso vem também num momento muito ruim para a NVIDIA, que já tinha anunciado ali um dia anterior ao que a gente está gravando aqui, 500 bilhões de investimentos na parte de infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos. Então, principalmente isso em parceria com a Foxconn e com a TSMC, duas empresas aí de Taiwan, que são ali extremamente impactadas com esse novo desenrolar aí dessa guerra tarifária. Outras empresas que também na bolsa começaram a ser impactadas foram a holandesa, a ASML e a AMD, que também ambas ali estavam caindo próximo de 10% cada uma, e a Nasdaq estava caindo mais de 4% no momento. Então, assim, cara, olha o impacto que isso teve nas bolsas no dia de hoje, tá? Além disso, começou a respingar isso aí em outras empresas que dependem desses chips, como a gente pode citar aqui a Alibaba, a Baidu, a Tencent e outras que fizeram que essa movimentação impactasse bastante. Mas, além disso, a NVIDIA já falou que se isso de fato se perpetuar ali, né, nesses próximos movimentos, ela vai criar um novo chip que atenda às condições para ser exportado para a China, porque justamente esses chips eles são utilizados por essas gigantes, como eu já havia falado, mas ainda tem outras, como a ByteDance, né, que é a do TikTok. Então, assim, acredita-se que isso deve ter sempre algum desenrolar para conseguir driblar esse novo impacto aí, mas que muito difícil. O custo disso ainda é muito alto, cara. Toda essa mudança que causa. A NVIDIA, cara, se lascou bonito nessa brincadeira. E aí que tá, né, a grande importância de você cuidar onde você aloca seu patrimônio, né? Porque tem muita gente que há meses atrás a NVIDIA tava só no melhor momento possível. Cara, quem comprou em 2025? Porra, tava ali, ó, surfando pra caramba, o PL lá em cima. Então, assim, ó, vem aí mudanças, resultados. Avisado foi. Avisado foi. Não concentre seu patrimônio em empresas assim, sabe? Agora indo para outra notícia aqui, a gente vai para uma notícia nacional e cabe uma explicação meio palestrinha aqui para variar de novo, né? Hoje o modo tá palestrinha aqui. Tá. Grande professor Edson. Estamos aqui, que é o quê? O governo envia aí para o Congresso Nacional a LDO. E hoje a gente sempre escuta aí, principalmente você liga o Jornal Nacional, você vê o William Bonner falando, grande William Bonner, um abraço aí para você que acompanha nosso canal, William Bonner, deixa nos comentários. Já pegaram aí muitas notícias do Soco Matinal, toda vez que eu vou assistir o igual, Jornal cara. Nacional, tem muita coisa do Soco Matinal, o jeito de falar, a matéria, as fontes, tudo igual. E não dá os créditos, né? Inclusive, eu que comecei falando boa noite. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam. É verdade. E então, o que é a LDO? A gente tem 3 leis orçamentárias muito grandes, né? Que é a PPA, a PILOA e a LDO e a PILOA, né? E essa LDO é a do meio. Então vamos lá. Sempre que vocês pensarem em PPA, é o Plano Plurianual. Um governo, quando ele entra, ele vai lá e diz o que ele vai fazer nos próximos 4 anos, de maneira mais geral. Esse é o PPA. Plano Plurianual. Então ele diz, olha, vou fazer mais ou menos isso. Isso já foi feito pelo governo Lula. E aí, durante os 4 anos de governo, né, o plano plurianual ele é de 4 anos, então durante esses 4 anos vem a primeira lei, que é o quê? A LDO, que é o quê? Lei de Diretrizes Orçamentárias. E essa foi enviada para o Congresso agora. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela dá exatamente diretrizes. Ela diz mais ou menos, de maneira mais ampla, assim, o que ela vai fazer naquele ano. Ou seja, a gente está em 2025, o governo mostra aí para o Congresso Nacional, olha, eu quero fazer esse ano isso. Só que isso não é cravado em pedra. Por exemplo, ele disse aí que o salário mínimo iria para 1.630. Por quê? Porque isso são só as diretrizes. Se o Congresso aprova essas diretrizes, que é feito agora em abril, em agosto é feito a LOA, ou a PILOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Esse Projeto de Lei Orçamentária Anual, ele define com clareza exatamente o que o governo vai fazer. Então, primeiro tem o PPA que diz, em 4 anos a gente vai fazer isso. Aí agora a LDO que fala, nesse ano, todo ano tem, né? Esse ano a gente vai fazer mais ou menos isso. E, aprovado isso, vem a PILOA, a LOA, que é o quê? Lei Orçamentária Anual, que diz exatamente onde vai ser as receitas, de onde que vai vir essas receitas, quais vão ser os gastos e tudo mais. E, inclusive, se o governo não seguir a PILOA, né, pode ser crime de responsabilidade fiscal e pode, inclusive, acarretar ali e o impeachment ocorrer. Então, vamos lá. Agora, tem essa lei de diretrizes orçamentárias, ela é uma das leis mais importantes para o Congresso, por quê? Porque ela é feita em abril e o Congresso entra em recesso em junho e ele só pode entrar em recesso
caso seja aprovado ou não aprovado. Ou seja, eles têm que resolver isso agora. Então, assim, com certeza. vamos fazer nossas orações aí, manter nossa energia positiva para nossos deputados e senadores aí, que eles consigam aí, né, dar essa intensivão aí, porque agora vai ser trabalho. Ser tenso, viu? A Lua ali é onde... Estamos com vocês. A Lua é onde o ministro da Fazenda chora e a mãe não vê. Exatamente. Porque ali ele tem que arrumar a receita para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Mas um destaque importante da LDO, né, é a previsão de um superávit primário, né, e do aumento de 7,4% do salário mínimo, que sairia de R$ 1.518 para R$ 1.630. Primeiro ponto, o que é um superávit primário? Nada mais é do que a diferença entre o quanto o governo arrecada e o quanto que ele gasta tirando as despesas com juros e dívida. Tá? Ou seja, isso ele é um indicador que mede a capacidade de geração de caixa do governo, como se fosse da empresa. O quanto que ele consegue gerar de receita a mais, né, de caixa operacional, digamos assim, para poder pagar ali os seus compromissos com juros, dívida e tudo mais, sem utilizar a emissão de novas dívidas. Tá? E qual é a importância de ter um superávit primário para o governo? Basicamente, devido ao arcabouço fiscal, né, promulgado ali em 2024, a gente tem um conjunto de regras que determina que o crescimento das despesas do governo, na verdade do orçamento que o governo tem para trabalhar no ano, ele está atrelado ao atingimento de regra de superávit. Ou seja, se ele consegue um superávit, ele pode crescer ali um pouco mais as suas despesas para o próximo ano. Isso daria algo em torno de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Tá? Fora com várias outras regras para serem atingidos e contabilizado esse superávit. Um outro ponto importante é o crescimento do salário mínimo, que está sendo reajustado agora pelo INPC, tá? Que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele é um índice um pouquinho mais completo do que o IPCA, ele agrega um pouco mais ali uma cesta de bens que faça mais sentido para as pessoas que dependem do salário mínimo. Que não são poucas, tá? De acordo com estimativas, algo em torno de 60 milhões de brasileiros dependem da sua renda, de alguma maneira, ou via salário, ou via benefício, do salário mínimo. Então, na prática, a gente teria um certo aumento na renda ali dessas pessoas. Porém, como a gente tem um aumento na renda, a gente tem um aumento nas despesas. Vale lembrar que o governo tem um altíssimo gasto com previdência, com benefícios sociais, benefício de prestação continuada e tem também o gasto com o seu pessoal, né? Além de contratos de serviço que na prática vão ser reajustados por esse salário mínimo, ou seja, um aumento das despesas também. Tá? Um ponto importante do INSS, tá, é que muita gente começa a frisar ali qual que é o impacto disso. A gente já tem um problema com previdência que já está há anos. A previdência ela é deficitária, ou seja, ela arrecada menos do que ela gasta. Hoje, né, estima-se que o custo com a Previdência esse ano vai girar em torno de R$1 trilhão. R$1 trilhão. E a nossa arrecadação vai girar em torno de 639 bilhões, tá? Não vai dar. Na verdade, Tava fazendo a conta aqui, não vai dar não. Não vai dar não. Então a gente vai ter um déficit. Aqui. Bom até você falar aí que não deu não, cara. Pois é. Não. Então assim, a gente vai ter um déficit ali na casa dos 350 bilhões, o que corresponde a algo em torno de 2,68% do PIB. Na prática, a gente já tem uma população que ela vai ficando mais idosa, então a gente vai ter que aumentar o custo, e uma população economicamente ativa, que contribui com o INSS, menor. Então a tendência é que esses números aumentem. Tá? Então a previsão é de que até 2040 a gente chega a 3,57% do PIB. Vale ressaltar que essa previsão então considera também um aumento do PIB, ou seja, os gastos nominais vão ser maiores, e o PIB, mesmo com o PIB aumentando, a gente ainda vai ter um percentual muito alto gasto com previdência. E a estimativa, tá? Agora um número bem mais forte, é de que até 2100, ou seja, daqui 75 anos, o custo da previdência gira em torno de 11,46% do PIB. Acabou. Tá? Então, assim, 10% do PIB do país vai ser gasto com previdência. E vale ressaltar que o PIB não é a arrecadação do governo. Tá? Então é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Significa que se seu filho nasceu hoje, qual que é a chance dele de se aposentar pelo INSS quando ele fizer 75 anos? Não tem, cara, não tem. E aí tá a importância de você cuidar de fazer uma previdência privada, fazer um banco de investimentos pro seu filho, porque o INSS não vai segurar. Exatamente. Um outro ponto também, tá? Agora voltando para a parte do superávit, é que muita gente não leva muita fé nesse superávit desse ano. Tá? Alguns estimam que na verdade vai vir um déficit de 18 bilhões, outros de 30 bilhões. Então tem várias previsões. Como a gente está falando de 2026, tudo que a gente está trabalhando são com dados atuais, ou seja, ceteris paribus, a gente mantém ali um 0,25 acima de superávit
baseado na modelagem do governo, tá? E muita coisa pode mudar. Alguns outros economistas também indicam que para chegar nesse nível a gente vai ter que ter um aumento de arrecadação, na casa de 108 bilhões de reais. Nossa. O governo já fala que não vai aumentar a arrecadação via tributos, Olha né? só. Mas... Vai ser bom, vai ser como? Provavelmente vai vir um reconhecimento tributário de alguma coisa ou outra ali que tira uma classe que está isenta, começa a pagar, ou então tem algum tipo de benefício. Ou, talvez a gente também tenha o Sérgio Sacani aqui, grande brasileiro também, que cuida aí da parte astronômica brasileira. Pode ser que haja uma comunicação do Sérgio Sacani com o governo federal, aonde ele prevê aí uma vinda de um asteroide cheio de ouro caindo aí em solo brasileiro. Então, talvez vocês não estão vendo essa possibilidade. Tem isso aí também. Mas Eu vale vi isso ressaltar que se chegar esse asteroide, dependendo do tamanho dele, o valor do ouro tende a cair. Porque você joga mais ouro no mercado. Dependendo do tamanho dele mesmo. É também. só não contar pra ninguém. Você Exato. não custa pra ninguém. E Mas dependendo do tamanho. Dependendo do tamanho. dependendo Não do vamos ter tamanho que se também, preocupar né? com isso, né? Tem que avisar o Sacani aí, não vai dar não. Tem que avisar, Já Será? separa. Esquece esse negócio de meteoro aí, deu bom ou não. Vamos trabalhar mais, pagar mais imposto. Exatamente. Vamos Nossa, continuar não, pagando mais não. imposto. Mas alguns especialistas de conta pública também, né, estimam que essa LDO ela vem jogando um pouco do problema do crescimento de despesas do país com a barriga. Estima-se que os efeitos dessa LDO ela vão ser resolvidos, vão ter que ser resolvidos para o próximo presidente. Ou seja, que eles vão chegar lá em 2029, que vai causar os efeitos dela. Estima-se que em 2029, o orçamento livre do país para fazer investimentos públicos é em torno de 8,9 bilhões de reais. Cara, Gustavo Lima tá ferrado, cara. Pode ser. Vai ter que pegar dinheiro do bolso dele, velho. Vai ficar foda. Vender a fazenda. Só para efeito de comparação, o orçamento da Prefeitura de Goiânia esse ano é de 10,6 bilhões. Eu ficaria menor que o orçamento da prefeitura, é isso? Menor que o Posso- orçamento da Prefeitura Você de me Goiânia. permite uma explicação pra criança? Claro, Tá autorizado? tá autorizado. Então autorizado a explicação pra O criança. programa é seu, cara. Muito obrigado. O seu também, cara. Obrigado. Na verdade, tudo que é seu é meu, né? Tudo que Ótimo, é meu, não, então... Vamos Vamos lá. lá, ó. você vai ter um... Imagina o seguinte, tem R$100 que o governo tem ali de dinheiro. 92% hoje, R$92, ou seja, 92%, ele não pode mexer. Já são gastos obrigatórios, ou seja, previdência, algumas coisas que ele não pode mexer. É como se fosse já tá preso no salário do governo. Só tem 8%, R$8. Então, uma ponte para construir, uma escola para construir, um hospital, tudo isso é só em cima de 8% de todo o orçamento que o governo tem. 8%. Só que a grande piada é, isso está diminuindo. Por quê? Esses 92 é composto principalmente por previdência. E a pirâmide está vindo de uma maneira que só vai piorar. Por quê? Tem mais velho e tem menos criança. E a idade produtiva está diminuindo. Então, a não ser que a gente bota as crianças para trabalhar, que também é uma questão aí, ou seja, diminuindo os velhos, que também é uma questão bem complexa aí, né? Acho que não é bom entrar nesse Você tá querendo dizer alguma coisa, Edson? viu, Paulo Guedes? E aí o que acontece? Se a gente chega nessa conclusão, a gente necessariamente tem um grande problema, que é esse 92 vai pular para 93, 94, 95, 99 e vai chegar um momento que não vai ter mais dinheiro para fazer nada. Não tem como. E não tem como aumentar a arrecadação, senão trava o país. Então é isso. Exatamente. Então, se a gente não tem esse tipo de controle, então aí você pensa em salvar o seu país, faça filhos. Faça Exato. bastantes filhos, para eles poderem trabalhar. Aí o outro faz Aí, ó, vasectomia você lá. tá quebrando. É isso, Você cara. tá quebrando o país, cara. Você Falta de antipatriota, falta tá? de responsabilidade. Mas só para trazer mais alguns dados também para trazer a magnitude desse problema, tá? Hoje, para você ter uma ideia, estima-se que a dívida PIB do país, ou seja, a dívida bruta, que é o que consome bastante esse orçamento, gira em torno de 76,2%. Para 2026, espera que chegar a 81% do PIB. E para 2027, tá, que é onde falam que vão ter que fazer um grande ajuste fiscal, estima-se chegar em torno de 90% a dívida PIB, o que é um nível, para um país emergente como o Brasil, muito alto. Ah, mas os Estados Unidos têm a dívida PIB. Ah, cala a boca. É diferente, cara. A gente é um país em desenvolvimento. A gente tem muitas questões. Nosso risco-retorno é muito maior. Nosso rating aí é muito mais abaixo do que os Estados Unidos. Então, não. O problema é que ninguém quer ficar rico devagar. É esse o problema, né? Você apertou um botão, isso não existe. Aí eu não conheço. Então é o seguinte, quer aprender? Tem coragem para investir agora? Porque precisa, porque agora todo mundo tá com medo. alvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil, preencha esse questionário aqui. São poucas perguntas, às vezes vocês ficam com preguiça, né? Preencha aqui o questionário.
responde as perguntinhas que eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ensinar uma estratégia muito melhor que isso aqui que eu te mostrei, de taxinha de juros, como é que você pega um fluxo. Isso aqui é uma aula minúscula, é um pedacinho da aula do módulo 3. A gente avança muito além disso, né? Uma estratégia que você vai conseguir porrar de ganhar grana mesmo a longo prazo. Não vai enriquecer. Se você é um cara, ganha um salário mínimo, vou entrar na UVP, vou ficar rico. Não vai ficar rico, tá? Agora, cara que ganha mais de R$4.500 por mês, você vai fazer uma construção de patrimônio no longo prazo. O cara ganha 15 mil, muito mais rápido. O cara ganha 50 mil, muito mais rápido. Realista. É pra ficar rico? Você vai andar de Ferrari porque comprou o VP? Deixa de ser louco. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com construção de riqueza, construção de patrimônio no longo prazo. Tá? O problema é que ninguém quer ficar rico devagar. É esse o problema, né? Você quer apertar um botão, isso não existe. Aí eu não conheço. Se você conhecer, pode ir lá. Se você quer fazer a coisa do jeito certo, clica aí. Preenche o questionário, turma nova começando, entra aí que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Gigantes chinesas ameaçam aí a hegemonia do iFood. Será que agora vem? Será que vão tirar o iFood disso? Porque o iFood tá nadando de braçada aqui, né? O Rappi não concorre, né? Não tem, quem compete com o iFood hoje aqui? Ninguém. Cara, fala aí você aí nos comentários, você utiliza alguma outra coisa além do iFood? WhatsApp. Eu pego a lista de telefone e ligo pra pizzaria. Excelente, mais barato. Mano. Isso é moda na década de 90. Pô, tá vindo forte isso aí agora. Cara, então assim, saíram ali players importantes como... Cara, fica aqui a minha indignação com a saída do Uber Eats, cara. O Uber Eats era muito mesmo, foda. Cara. O Uber Eats era mais barato. Tinha cupom melhor, não ficava cobrando aí pra você fazer um clube iFood da vida. Os caras andavam de bicicleta, tudo saúde em dia. Muito bom, não fica com mensagem... Não fica com mensagenzinha vagabunda. O iFood tem aquelas mensagenzinhas vagabundas. Ei, tá com fome, não sei o quê. Tô com saudade de você, sua mãe não sei. Fica me iludindo aí, iFood. Foda. Enfim. Então assim, tem isso aí, né? Então o iFood ele já tá realmente como o maior player do mercado, tendo 80% do setor. 80% do setor. Tá? Segundo a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E agora a Meituan e a Didi, né, estão prometendo entrar no mercado brasileiro para fazer aí frente a essa concorrência da iFood, que é uma empresa que a controladora é holandesa, fica aí a curiosidade para vocês. Principalmente para trazer benefícios como taxas mais atrativas e melhores condições comerciais. Mas isso também traz uma preocupação para essas empresas com relação à parte dessa quebra aí, essa fragmentação de canais de pedidos de iFood, se ia ter realmente aderência aí dos consumidores e se seria adaptável para outros restaurantes também começarem a anunciar nesses outros meios de comunicação, né, de venda, perdão. Então, a Didi, que ela é a dona do... É Didi ou é Didi, né? Fica aí o... Didi é o Mocó. Eu chamo de Didi. Não, ainda não, isso é ruim. Ih, vai derrubar o vídeo. Ela é o dono vai derrubar o vídeo, mano. Corta isso aí, vai derrubar o vídeo. Agora deixa. Já era. Então, a Didi, que ela é dona aí daquela rede 99, né? E aí tem 99 Pay, 99... Play. Agora voltou 99 Food ao Brasil, já agora no início de abril ele voltou. E tem a 99 tem mais um outro, que agora eu esqueci, hein? Que ela quer unir ali mobilidade, a parte de pagamentos e voltar agora com as entregas de deliveries, tá? Então vai ser bem interessante. Entrega de delivery, quando você traduz ali, não faz nenhum sentido, né? Entrega de delivery, entrega de delivery não faz sentido. Pega essa entrega pra você que eu vou entregar ela. É verdade. É isso. Tem um outro exemplo aí também que depois eu trago para vocês com relação a isso, quando você envolve duas palavras português e inglês que não faz sentido. E eles estão voltando aí principalmente para cidades de médio e pequeno porte, então se você morar nessas cidades aí, provavelmente vai ter aquela chuva de cupons, porque quando volta, geralmente eles despejam dinheiro ali, né, que é o famoso cash burn, para com que as empresas façam uma expansão mais rápida em determinada localização, mas gastando do próprio bolso ali para que isso realmente se desenvolva de uma forma mais acelerada. Falando um pouco mais sobre a Meituan e como ela surgiu, ela é uma empresa aí de 100 bilhões de dólares, tá? Que é líder de deliveries lá na China e que veio para o Brasil desde 2020. Ela foi fundada por um empreendedor chamado Wang Xin, que ele já criou alguns outros aplicativos tentando bater com aplicativos ocidentais. A exemplo, a gente tem o Xiaonei, que era a versão do iFood, e a gente também tem o Fanfu, que era a versão ali do X, mas nenhuma delas ali emplacou de fato, tá? Em 2010 ele criou um que era parecido com o Groupon, quem lembra do Groupon aí? Você gosta de Groupon? Que isso, mano. Que isso, eu tinha um maior desconto nos negócios, filho. Você curtia? Você usou muito Groupon? Usei bastante. E aí, foi em cima dessa ideia que surgiu a Meituan, né? E em cima disso foi fazendo algumas outras fusões e aquisições, uma delas ali com a Jianping, em 2015.
expandindo seus serviços ali na parte de delivery, tá? Em 2018 abriu capital ali na bolsa de Hong Kong e de lá para cá foi um sucesso estrondoso ali, realmente, predominantemente ali na China. Igual foguete. Essa concorrência promete, cara, mas assim, ainda a adaptação vai ser muito lenta. Aqui no iFood, se tiver algum de vocês aqui nos comentários que trabalha com iFood, pode aí trazer sua experiência com relação à empresa, mas reclamam muito aí com relação à parte das taxas que o iFood cobra, né? Ela pode cobrar até 12% no plano mais básico e pode ir até 23% aí se você for considerar também a operação logística do iFood. Além de uma taxa de 3,2% se você ainda for receber por pagamentos online. Então, assim, as taxas são facada. Um tanto salgadas, né, digamos assim. E além disso, você ainda paga uma mensalidade dos estabelecimentos que pode chegar até R$150. Isso para estabelecimentos que vendem mais de R$1.800 mensais, tá? Trazendo alguns dados aí da plataforma do iFood do ano de 2024, que são interessantes, eles contaram com mais de 55 milhões de clientes ativos, 380 mil estabelecimentos parceiros, 360 mil pessoas entregadoras cadastradas e em torno de 110 milhões de pedidos em apenas um mês, cara. Então, assim, os números do iFood mostram que o mercado, ele é um mercado bem amplo, bem aquecido, mas que ainda peca aí com um pouco mais de concorrência, né? Porque é um mercado que tem 80% dominado por uma única empresa, né? Tende a trazer alguns certos tipos de distorções de mercado. Então, esperamos que essas novas entrantes aí consigam romper essas barreiras que foram impostas pelo iFood de uma determinada forma, né? Seja diretamente ou seja indiretamente, com as pessoas se acostumando mesmo com a plataforma do iFood, já utilizando disso como uma barreira natural à entrada desses novos players, né? E vamos ver como é que essa competição vai sair aqui no Brasil. Cara, eu só tô esperando que quando eles vierem, tragam vários cupons. Com certeza. Porque quando entra na empresa, né, vem muito cupom. BK por R$1. BK por R$1. Aquele negocinho Mac legal. por R$1. Espetinho. Espetinho de bar. Pô. E acima de tudo, se a gente pensar acima de tudo, concorrência sempre é bom. Concorrência sempre vai trazer, vocês não concordam? Concorrência é bom. Por isso, inclusive, que o Douglas sempre prefere tentar com mulher casada. E o Lucas André aqui, né, ele disse: eu assisto pelo YouTube, dá um feeling de estar em uma roda de conversa. Só falta o chopp que às vezes tomo, dependendo do horário que assiste. Cara, não bebe, cara. Beber faz muito mal pra saúde aqui. Inclusive, aqui a gente é predominantemente contra essa prática aí, muito ruim pra vida saúde como um todo. E aí temos o Ravilo, que fez duas perguntas muito boas aí. Ravilo. Ravilo BOI. Boas perguntas, escrevi um texto aqui, ele disse: primeiro, vamos lá, essa pergunta eu vou encaminhar aqui para o meu grande querido príncipe das Filipinas aqui, Alan Pimentel. Parabéns, Alan. Vocês alertam que o Bitcoin não se enquadra como reserva de valor, pois cai em crises. Contudo, não poderia ainda ser uma reserva de valor como o dólar, que países mantêm reserva, mesmo que também caia em momento de crise? Mas um dólar não é reserva de valor? Explica aí. Vamos verificar o que é reserva de valor, né? Reserva de valor é quando você tem um ativo, né, que ele se conserva o seu valor durante o tempo. O ouro, por exemplo. Ele sempre conservou seu valor durante o tempo. Se eu fosse comprar uma casa há 10 anos, 20 anos atrás, você ia gastar o mesmo tanto de ouro para comprar uma casa hoje. Isso mostra que ele conserva o seu valor ao longo do tempo. Por que o Bitcoin não se encaixa como reserva de valor? Porque ele não conserva ao longo do tempo. Ele é muito volátil. Tá, então ele tem uma volatilidade muito alta que você não tem certeza. Tempo, né? Em momentos de crise também, a reserva de valor ela tende a ser demandada. Não é o que acontece com o Bitcoin. Acontece qualquer tipo de coisa de crise, as pessoas resgatam ali o seu recurso Bitcoin. E uma crise, vai lá embaixo, né? Uma restrição monetária, como a gente teve nos Estados Unidos de 2021 até ali 2023, você viu que o valor do Bitcoin ele não foi dos melhores. E outro ponto é que o dólar ele não é uma reserva de valor, por assim dizer. Ele, na verdade, é uma reserva estratégica que os países têm. Tá? Mas que o dólar ainda é a moeda de transação global. Você consegue fazer país com qualquer negócio. Agora menos... Fala de novo. Acho que eu troquei. Você consegue fazer países com vários negócios. Ave Maria, velho. Vamos lá. Cara é bravo. Você consegue fazer negócio com qualquer país utilizando dólares. E, cara, se eu não tivesse falado, eu ia prestar atenção nisso.
Com exceção ali agora dos russos, né? Que estão abandonando, de certa forma, os dólares. Mas com qualquer outro país você consegue fazer negócio. Então ele é uma reserva estratégica. Né? Além de você utilizar para negócio, você pode utilizar também para controle cambial, tá? Que é o que o Brasil faz aqui através do Banco Central. Se parar para pensar, tá difícil, né? Por exemplo, quando tem um momento de crise, todo mundo vai pro local mais seguro possível. Da mesma forma que você estiver embaixo de uma lona de um circo, né? Quando dá um movimento ali, pode acabar com o circo, você corre para perto do mastro, né? Que é aquele ferro que fica no meio. Então a questão é, no momento de crise, para que ferro você se agarra? Foi mal, eu inventou uma piada aqui, ficou ruim. Vamos lá. É isso, cara. O pré-feriado, galerinha aqui tá. Foda, mano. Ó, falando em feriado, e tá chegando ao final, quinta-feira vai ter um puta evento aqui em Goiânia pra quem... Para de tocar a câmera. Vai ter um puta evento aqui em Goiânia, pra quem é de Goiânia, que gosta também de banda evento. Autoral. Sai vai na ter porrada com os outros. a Roku Gang, que vai ser um evento aí da banda Roku, banda goiana aqui de heavy metal fudido. Que banda pica. Então vai ter 6 outras bandas ali. Pô, eu vou Vai ter roda de soco lá? Vai ter com certeza, cara. Eu fui numa banda, num cover do Slipknot ali, que tinha 6 pessoas no palco e 10 cantando, cara. Mas eles entregaram o show inteiro. Então foi, pô, um puta show. Brabo. Então aí, ó, vou estar lá, vai ter uma galera lá, vai ser bom. É isso aí. Também temos aqui o Rafael Nunes, que diz: escuto pelo YouTube, meu caro amigo Android. Android é sua. E temos aqui, ó, não relacionada. Sobre isenção. Essa aqui eu vou responder de pronto. A gente discutiu antes aqui. É do Ravilo também. Cara, o mercado sempre vai ter uma reação exagerada. É isso que ele reage. É exageradamente. Sempre assim e tudo mais. O Ariel Pessini diz: se a pessoa assiste pelo Spotify, dá pra comentar lá? Não dá. Problema do Spotify. Spotify é muito ruim. Temos também aqui... Meu Deus, caramba, muita coisa. Obrigado aí pelos comentários. Ó, Priscila, YouTube, Jaqueline, YouTube, Agnaldo Frutoso. Frutoso, cara. Frutuoso. Frutuoso esse sobrenome, cara. Porra. YouTuber, ele disse. E também temos aí o Gustavo Marinho, que disse: vocês acreditam que a aposentadoria vai continuar funcionando no futuro distante? O que vocês acham? Não. Aposentadoria de quem? Depende. Cara, no futuro distante nem a gente vai estar funcionando, mas no futuro, pra você, com certeza você não vai ter aposentadoria. Vai ter nem planeta, eu já falei isso aqui pra vocês, mano. Exato. Vai acabar antes. O meteoro tá vindo aí, cara. E o Fábio Sérgio disse YouTube, e o Vedilson Prado, grande Vedilson Prado, um abraço aí, disse: assisto pelo YouTube. Também temos aí quem mais? O Eudemarca disse: bom dia. O Romário Campos disse: bom dia, mandou um monte de perguntas, boas perguntas sempre. O Sávio e o Eduardo aí, sempre o Sávio e quem mais? Quem que é o outro menino? Que é o Sávio e o Romário, Sávio e Romário, boas perguntas, a gente não vai ler agora que tá chegando ao final do programa, e quando chega ao final do programa, a principal coisa que a gente faz é dar um recado final aí, porque vocês acompanharam, hoje é quinta-feira, estão aqui com a gente, vai ter programa na sexta sim, mesmo sendo feriado, porque a gente vai gravar na quinta-feira, um bom dia aí de gravar, positivo aí pra vocês, então quem quiser mandar um recado aí, pode mandar, programa liberado, recado liberado, vamos lá. Chupa Real Madrid. Aí. Shalom.